Os Apócrifos. A Ascensão de Isaías. E ouvi todas as vozes e todos os louvores que ouvira nos 6 céus que havia sucessivamente percorrido. E todas essas vozes e todos esses louvores se dirigiam àquele cuja a majestade me deslumbrara. E ouvia estes louvores e os contemplava. E Adonai e o Melahim do Ruach ouviam e tudo viam. Pois os louvores que subiam dos céus não só eram ouvidos, como podiam também ser vistos. Eu ouvi o Melahim que me conduzia dizer-me: Eis o Altíssimo, eis aquele que reina acima de todos os mundos, que habita e reside entre os santos, e que deve ser chamado pelo Ruach HaKodesh, o Pai de Adonai. E ouvi as palavras do Altíssimo, do Pai do meu Adonai. Ele dizia ao Mashiach, meu Adonai, aquele que deve se chamar Yeshua: vai, atravessa todos os céus, desce até o firmamento, até o mundo, até o Melahim que foi precipitado nos infernos, mas cuja danação não foi ainda consumada. E tu assumirás a forma e semelhança daqueles que estão no 5º céu, e dos Melahims do firmamento, e até, mas, com cautela, dos Melahims que estão nos infernos. E os Melahims do mundo ignorarão que tu estás comigo, o Adonai dos 7 céus e de seus habitantes. Eles ignorarão que tu e eu somos um. Mas quando eu convocar os Melahims e os luminosos habitantes dos céus, quando eu ampliar o 6º céu após ter julgado e condenado então os principados, os Melahims e todos os Elohais deste mundo, após ter condenado o próprio mundo, tu iniciarás o teu reino. Pois, filhos da mentira, ousaram dizer, somos Elohais e não há outro além de nós. E em seguida, realizarás a tua ascensão da morada em que habitam os Elohais da morte, para o lugar da sua morada, e não sofrerás nenhuma transformação em tua passagem pelos diferentes céus, mas a tua ascensão será majestosa e resplandecente, e tu virás sentar-te à minha direita. Então os principados e as potências do mundo irão adorar-te. Tais eram as palavras que pronunciava esta grande majestade, dando ordens ao meu Adonai, vindo do 7º céu. E após tê-las ouvido, eu vi meu Adonai descer do 7º para o 6º. E o Melahim que havia me tirado deste mundo estava comigo e me disse: emprega a tua inteligência, ó Isaías. E olha, tu verás a transformação do Adonai e a sua descida neste mundo. E eu olhei. Tão logo perceberam os Melahims, aqueles que pertenciam aos 6º céus, uniram suas vozes e cantaram seus louvores, pois ele não havia sido feito à imagem e à sua semelhança. E eles o celebravam em seus concertos, e eu o celebrei com eles. E eu olhei e o vi, quando chegou ao 5º céu. Quando lá chegou, transformou-se à semelhança dos Melahims deste 5º céu, e eles não cantaram os seus louvores, porque a sua forma se assemelhava a eles. E em seguida desceu ao 4º céu, e lá também fez a mesma coisa. E ao vê-los, estes Melahims não uniram suas vozes para celebrar os seus louvores, porque tinham se tornado semelhante a eles. E o vi descer ao 3º céu, e assumir a forma dos Melahims que ali habitavam. E aqueles que guardavam as portas do céu pediram-lhe seus passaportes, e o Adonai lhes deu, porque eles não o reconheciam. E ao vê-lo, não uniram suas vozes para cantar seus louvores, porque ele se assemelhava a eles. E o vi descer aos 2º céus, e aqueles que guardavam a porta pediram-lhe ainda os seus passaportes, e o Adonai lhes deu. E vi-o tomar a forma do Melahim que habitam nesse 2º céu. E eles o olharam, mas não cantaram seus louvores, porque assemelhava-se a ele. E o vi descer ao 1º céu, e lá também ele lhes deu os seus passaportes, aqueles que estavam o aguardando na porta. E tomou a forma dos Melahims que se encontravam à esquerda do trono deste céu. E eles não celebraram seus louvores, porque ele se assemelhava a eles. Quanto a mim,
Ninguém ousou interrogar-me por causa do Melahim que me acompanhava. Ele desceu em seguida ao firmamento onde habitava o príncipe do mundo e deu os seus passaportes àquele que se encontravam à esquerda, e cuja forma ele havia tomado. E ele? Não cantaram seus louvores, mas haviam entre eles combates e combates sangrentos, pois é lá que habita o poder do mal e da discórdia, poder que não deve durar para sempre. E vi-o finalmente descer ainda e tomar a forma dos Melahims do ar e tornar-se semelhante a eles e dentre eles. E ele não deu os seus passaportes, pois eles se entregavam a pilhagens e aos impostos extorsivos de toda a espécie. E após ter visto todas essas coisas, o Melahim que conversava comigo e que me acompanhava me disse: abre a tua inteligência, ó Isaías, filho de Amós, pois é para o que eu vou te dizer que fui enviado a ti por Hashem. E vi uma mulher da raça do profeta ou do Navi Davi, chamada Miriam. E ela era virgem e noiva de um homem chamado Yosef, carpinteiro de profissão, e que também era de raça do justo Davi de Belém da Judeia. E aconteceu que, ao desejar um herdeiro de sua noiva, ele a encontrou grávida. José, o carpinteiro, queria repudiá-la, e o Melahim do Ruá aparecia no mundo. E Yosef, após ter tido essa visão, não repudiava mais a Maria e não revelava a ninguém o que ele sabia. E ele não se aproximava de Miriam ou de Maria, mas conservava ao seu lado, como uma virgem, embora ela estivesse grávida. E ele ficou com ela 2 meses. E depois de 2 meses, Yosef estava em sua casa com Miriam, e estavam sozinhos, e eis que, quando estavam sozinhos, Miriam olhava e via uma criança pequenina, e ela ficou atônita. Após este assombro de Miriam, ela se encontrou exatamente como antes de sua gravidez, como José. José lhe dizia: por que estás maravilhado? Seus olhos estavam abertos e ele via a criança e louvava Hashem porque Adonai se havia tornado a sua herança. E eles ouviam uma voz que dizia: não contareis essa visão a ninguém. Os rumores sobre essa criança se espalhavam em Beit-Lehem e Yehudá. Uns diziam que a virgem Miriam havia dado à luz depois de 2 meses. Muitos outros asseguravam que ela não havia dado à luz, que ela não havia chamado uma parteira e que, como não se ouviram os gritos do parto, nada acontecera. E a inteligência de todos se apagara a respeito dessa criança. Sabia-se que ela havia nascido, não se sabia como ela havia nascido. E pegaram a ele e foram para a Galileia. E eu vi, ó Ezequias e Josabe, meu filho, e todos vós, navis, profetas, com os quais estou conversando neste momento, eu vi tudo o que havia sido ocultado de todos os céus, de todos os principados e de todos os Elohais desse mundo. E eu o vi na Galileia, no seio de sua mãe, como uma criancinha e em uma condição humilde e ignorada. Mas crescendo ele, realizava grandes prodígios e milagres sobre toda a terra de Israel e também em Jerusalém. E os estrangeiros então alimentavam ódio contra ele e o assolavam contra ele os filhos de Israel que não sabiam quem ele era. E o entregaram ao rei e o suspenderam no madeiro. E ele desceu para o Melahim da morte. Sim, eu o vi em Jerusalém preso ao madeiro. E após o 3º dia ele ressuscitava e ficava ainda por muito tempo sobre a terra. E o Melahim que me conduzia me disse: abre a tua inteligência, Isaías. E viu efetuar a sua ascensão após ter confiado uma missão a seus 12 talmidins. E eu o contemplei. Ele chegou ao firmamento, mas não mais assumiu a forma daqueles que o habitavam. E todos os Melahims do firmamento, e até o próprio Hassatã, se prosternavam diante dele. E uma grande tristeza pairava entre eles, e diziam: como é que o nosso Adonai pôde descer entre nós e nós não o reconhecemos? O seu esplendor que nos ofusca nesse momento e que o distingue no 6º céu.
E ele subiu ao segundo e não sofreu nenhuma transformação, e todos os melahims que lá estavam à direita e à esquerda, e o trono colocado no meio. E todos louvavam e adoravam, dizendo: como pôde Adonai descer entre nós sem que nós tenhamos reconhecido? E ele subiu da mesma forma ao terceiro céu. E o mesmo ocorreu no quarto e no quinto, e o concerto de louvores foi unânime em toda a parte, e ele não sofreu nenhuma transformação ulterior. E os louvores e as adorações recomeçaram quando de sua entrada no sexto céu. E o concerto de todos os céus era unânime. E quando ele chegou ao sétimo céu, todos os santos e todos os melahims redobraram suas aclamações. E eu o vi sentado à direita desta grande majestade, cujo esplendor, a esta eu disse que me ofuscara. E eu vi o melahim do Ruach HaKodesh, que estava sentado à esquerda. E o melahim me disse: Isaías, filho de Amós, eu te protejo, pois são tão grandes as coisas que te foram comunicadas, e tu viste o que não foi dado a nenhum dos filhos dos homens ver. Ora, tu retornarás ao teu invólucro corpóreo até que os teus dias se cumpram. Tu voltarás então aqui. Eis o que eu vi. E Isaías contou essas coisas a todos aqueles que estavam diante deles, e eles louvaram a Hashem. E o Navi dizia ao rei Ezequias: afirmo a verdade de tudo aquilo que eu disse, e o mundo será coroado. E esta visão toda cumpriu-se na última geração. E Isaías suplicava ao rei que não revelasse ao povo essas palavras dessa visão, temendo que elas fossem submetidas à perversidade dos homens. Mas podereis, acrescentou, comunicá-las quando vos for permitido pelo Ruach HaKodesh receber vossos hábitos celestes, vossos tronos e vossas coroas, que para vós estão preparados nos sétimos céus. E é por causa dessas visões e dessas profecias que Samael, Hassatã, cortou com uma serra o profeta Isaías, filho de Amós. E Ezequias confiou todas estas coisas a Manassés, no 26º ano de seu reinado. Aqui termina o livro do Navi Isaías e de sua ascensão. E quanto a ti, Arão, meu pai, da mesma forma que aqui escreveste esse livro, assim Hashem escreverá o teu nome no livro da vida, sobre as colunas da Jerusalém celeste. Pois, apresentando as palavras de Hashem como um transeunte, tu a estimaste acima de todos os tesouros da terra. E agora, porque Hashem te deu a bondade e a misericórdia de desprezar todos os poderes temporais e de amar apenas a pobreza, porque Ele te concedeu a força de viver aqui na terra como um estrangeiro e um viajante ao pé do santo sepulcro. Ele te prepara em seu reino um trono resplandecente e uma magnífica coroa, assim como o nosso irmão, tão manso, tão cheio de amor e de boa vontade. E a Michael e a todos os irmãos que estão convosco e que se assemelham aos melahims. Hashem os convidará a todos para participar da sua vida e sua paz eterna, e os fará ouvir essas palavras de alegria e felicidade. Vinde, os abençoados de meu Pai, tomar posse do reino dos céus. Assim seja, assim seja, assim seja. Elohim é fiel. E quanto a mim, pobre e fraco escritor, lembrai-vos de mim em vossas orações. E tu, meu Adonai, servidor do Mashiach, não me censures a imperfeição da minha escrita. Esforcei-me ao máximo. Satisfaz, por tua vez, os meus desejos. Concede-me o que deseja o meu coração. Uma vestimenta majestosa, de textura tênue, de tecido fino, e que tenha 12 varas de comprimento e 4 de largura. Assim seja.